E a Xuxa que falou mal do Bolsonaro no SBT, na frente da filha do Silvio Santos, que é casada com um bolsonarista. Se você não viu, vou te mostrar agora. E se já viu, assista novamente, porque vale a pena ver a cara de paisagem e sem graça da Patrícia Bravanel. Sabe que eu não gosto de falar de política, não sou de nenhum partido, de nenhum lado, mas quando eu vejo alguém falando, tipo, olha pra uma criança de 13 anos e diz, pintei um clima, não sei o quê, tenho vontade de pegar e dar um soco. Mas... Vocês viram aí a cara da Patrícia Bravanel dando uma de desentendida, achando graça, como se ela não soubesse do que ela tá falando? Deixa eu relembrar aqui para a Patrícia e para os demais bolsonaristas que fingem não lembrar desta fala deprimente, criminosa do Bolsonaro. Abre aspas para ele. Eu estava em Brasília, na comunidade São Sebastião, e se eu não me engano, em um sábado de moto, parei a moto em uma esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas num sábado em uma comunidade, e eu vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei. Posso entrar na sua casa? É, meus amigos, esse é o cara que, segundo alguns religiosos, representa os valores do cristianismo no Brasil. Eu acho que a essa altura do campeonato, a pessoa que se diz cristão e ainda defende o Bolsonaro, ela não tem nenhuma credibilidade para defender a sua fé e nem para defender a sua existência como um ser humano de valor, de moral, de ética e de caráter. E o padre Júlio Lancelotti que mandou uma indireta, bem direta, para o bolsonarista Frei Gilson. Abre aspas para ele. Não adianta rezar 4 horas da manhã e depois chutar um morador de rua. Ele está se referindo às famosas lives do Frei Gilson que ocorrem todos os dias às 4 da madrugada. E não parou por aí não, hablou mesmo. Olha isso aqui, ó. A gente tem que rezar sim, mas a gente tem que viver o que reza. Não adianta rezar e não servir aos mais pobres, aos fracos e oprimidos. Pode rezar de madrugada, é muito bom, mas quando for 6 da manhã, vai levar um café para o irmão de rua, levar um pão para o irmão de rua. De maneira bem resumida, o que o padre Júlio Lancelotti quis dizer foi que não adianta você fazer sacrifícios numa vida de oração se a sua oração não é capaz de transformar você numa pessoa bacana, numa pessoa do bem, numa pessoa generosa, numa pessoa solidária que ajuda o próximo, que se importa e se comove com a dor alheia. Detalhe, meus amigos, o Frei Gilson apagou quase 2.000 vídeos do canal dele. O motivo a gente não sabe. Possivelmente nesses vídeos tenham declarações dele alinhadas a valores, entre aspas, da extrema-direita e do bolsonarismo. Vou ser bem sincero com você. Aquele jeitinho, aquele sorrisinho do Frei Gilson nunca me desceu, minha gente. E graças a Deus eu tenho um dom que Deus me deu. Foi de reconhecer em pessoas simpáticas, amigáveis, uma dosezinha de crueldade. Sim, crueldade, porque a pessoa que se alinha ao Bolsonaro, um cara que já disse que já comeu carne humana, que disse que já tinha pintado um clima com garotas de 12, 14 anos. Um cara que tinha um plano para dar um golpe, matar o Lula, o Alckmin, o Alexandre de Moraes. Essa pessoa, ela não merece a minha estima, a minha admiração. E para encerrar, deixo vocês com a frase de Madre Teresa de Calcutá. As mãos que ajudam são mais benditas do que os lábios que rezam. Vocês têm noção que é a primeira vez desde a pandemia que o imperador do Japão está recebendo uma autoridade política internacional e é logo o nosso presidente Lula. Lembrando que essa viagem do Lula ao Japão é para negociar a abertura de mercado para produtos brasileiros como carne, aviões e combustíveis. E tudo isso numa estratégia do presidente Lula de aumentar ainda a maior quantidade de países parceiros para que assim consiga superar as tarifas de importações colocadas pelo Donald Trump ao aço brasileiro. Vocês lembram que durante a campanha de 2022 o Lula chamava o Arthur Lira de imperador do Japão? Pois bem, adivinha quem viajou com o Lula para lá? O Arthur Lira, o imperador do Japão. Além do Arthur Lira, foi também o Rodrigo Pacheco, o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota, além de grandes empresários. E depois que o Donald Trump disse que os Estados Unidos não precisam do Brasil para nada, é que nós que precisamos dele, os Estados Unidos estão dependendo agora das
as exportações de ovos brasileiros para lá, porque eles estão passando por uma crise aviária. Só para vocês terem ideia, nós tivemos um aumento de 93% nas vendas de ovos do Brasil para os Estados Unidos. É por isso que o ovo aqui tem aumentado de preço. E já diz o ditado, não cuspa para cima que pode cair em cima de você. E vamos agora de rapidinho para encerrar. Investigados pela tentativa de golpe estão chateados com Eduardo Bolsonaro por seus constantes ataques ao ministro Alexandre de Moraes. Eles acreditam que esses ataques não contribuem em nada para a defesa deles, tendo em vista que o clã Bolsonaro partiu para tudo ou nada e os demais que têm muitas coisas a perder. Será se mais alguém decidiu delatar? E o Bolsonaro, o clã Bolsonaro e até mesmo o partido da Carla Zambelli já dá a prisão dela como certa. Não estão movendo nem uma palha e deixaram ela morrer. Lembrando que o Cássio Nunes pediu vista hoje e tem um prazo de 60 dias para poder avaliar o julgamento. Mas mesmo assim nós já temos 5 votos favoráveis à prisão dela. Com mais um voto, forma-se maioria e assim que passar os 60 dias ela será presa, independente da decisão do Cássio Nunes e do André Mendonça. Depois de ter sido chamado de cretino pelo Silas Malafaia, o presidente do Republicanos, o Marcos Pereira, ligou para o Bolsonaro para se desculpar com ele, para reclamar dos ataques do Silas Malafaia. Isso aqui, minha gente, é um frangote que não aguenta o rojão e vai logo pedir pinico pro Mito. E o Carluxo está processando o Danilo Gentili na justiça e pedindo 3 anos de prisão pelas ofensas que o Danilo Gentili fez a ele. O Danilo Gentili falou para ele assim, ó, vai você e sua família de mentirosos, traidores pra pan que pariu, seu Zerda. Chamou ele de filho da Zuta, cínico e covarde. E o Carlos Bolsonaro ficou ofendido. Logo quem? O Carlos Bolsonaro que xinga Deus e o mundo.